Pessoal, resolvendo aqui mais uma vez problemas sobre transmissão de calor, agora com uma parede que ela tem associações em série e em paralelo, tá bom? Vamos lá, o procedimento de resolução é bem parecido com os das questões anteriores. O enunciado diz: uma parede composta por 4 materiais diferentes está esboçada aqui nesta figura, tá? Uma vez que as superfícies de cima, ou seja, a superfície superior e a superfície inferior desse sistema estão isolados, pode-se admitir que o calor seja unidirecional. Então ele vai passar somente no eixo X, tá bom? Então não vai haver perdas de calor pela parte de cima da parede, tampouco pela parte de baixo da parede. É só no sentido do eixo X. As dimensões e condutividades térmicas de cada camada são dadas nesse esquema. Então, utilizando o conceito de resistência térmica, determine a taxa de transferência de calor, informação importante, por metro quadrado. Então, a questão aqui já está informando que a gente vai utilizar a área igual a 1 metro quadrado. Se a diferença de temperatura entre as paredes interna e externa é de 300 graus. Ele já informou aqui, portanto, pessoal, o ΔT, a força motriz, 300 graus. Então vamos lá. Aqui eu tenho o material A, cuja condutividade é 100. Temos essa altura desse bloco A igual à altura do bloco C, que vale 2 metros. E você observa que entre o bloco A e o bloco C, tem aqui 2 blocos cuja associação está em paralelo, não está mais em série. Essa é uma associação em paralelo. Eu tenho o bloco B com condutividade de 70, o bloco D com condutividade de 20. E observe que a altura dos dois é exatamente a metade da altura do bloco C e do bloco A. Se nós vamos utilizar a área como sendo 1 metro quadrado, a informação de altura dessas paredes não importaria necessariamente para o nosso cálculo da área, porque nós estamos inferindo que a área vai ser igual a 1. Mas ela passa a ter um significado importante porque você consegue observar que a área da parede B, por ter uma altura metade daquela da parede C, a área será também a metade. Recapitulando, vamos adotar que a parede C e a parede A têm altura 1. Qual seria a área da parede B e da parede D? Se a área A e C vale 1 e ela tem uma altura de 2 metros, a parede B e a parede D de dado, por terem uma altura metade daquela da parede A e da parede C, as suas áreas serão a metade, tá bom? Vai ficar mais claro no decorrer da questão. Vamos agora esboçar o circuito térmico equivalente, que é importante para a gente. Nós começamos na parede A, com uma resistência imposta ao seu material, cuja condutividade é de 100. O fluxo de calor ele vai percorrer a parede A e vai se deparar agora com 2 paredes diferentes, a parede B e a parede D, que estão dispostas em paralelo. Então esse fluxo de calor ele vai se desviar. E parte dele vai para a parede B, que tem uma resistência, e parte dele vai para a parede D, que tem outra resistência. Após esses fluxos de calor passarem por esses materiais, eles vão se encontrar e vão tentar passar agora pela parede C. A parede C é constituída de um outro material que tem uma outra condutividade. Portanto, a parede C impõe agora uma nova resistência, dada aqui pela resistência da parede C. Como em outras questões, para que a gente encontre a taxa, temos que encontrar as resistências separadamente. A gente já sabe que resistência é a espessura dividido pela condutividade vezes a área. A espessura da parede A está dada aqui, que é de 4 centímetros ou 0,04 metros. Temos a condutividade, que é de 100, e quem é a área? Mais uma vez, pessoal, a gente não precisa utilizar o valor da altura. A gente precisaria, para calcular essa área, altura e comprimento.
Como eu não tenho a informação de comprimento, a gente está adotando o valor da área para a parede A e para a parede C como sendo 1. Tá bom? Resolvendo essa conta, temos a resistência da parede A. A resistência da parede A, ela se calcula de modo semelhante e a gente pode replicar a conta para a parede B, D e C. Com uma atenção especial que para a parede B, a área da parede B é metade da área da parede A. Por quê? Porque ela tem metade da altura. Salvo este recado, salvo esta atenção, basta que a gente substitua na parede B a resistência, que é a resistência da parede B. A resistência da parede B é de 10 centímetros ou 0,1 metro. Substituímos pela condutividade e a área, que agora é metade daquela área da parede A. Fazendo isso, encontramos a resistência de B. E, de modo análogo, temos o da parede C e o da parede D de dado. A parede C a gente vai calcular da mesma maneira que a gente fez para a parede A, adotando que o valor da área ela é igual a 1. Por quê? Porque tem a mesma altura da parede A. A parede D de dado a gente vai calcular da mesma maneira que a parede B, fazendo a ressalva que a altura de D ela é metade daquela altura de C, ou, se você preferir, metade da altura de A. Por quê? Porque nós utilizamos o valor unitário para essas áreas. Fazendo as substituições, está aqui a espessura da parede D de dado, que é 0,1 metro, ou de 10 centímetros, a condutividade da parede D, que é 10, e a gente vai aqui dividir pela metade da área, encontramos a resistência, tá bom? Agora veja só, para a gente calcular taxa, eu não posso dizer simplesmente que taxa é ΔT sobre a somatória das resistências. Isso só vale se as resistências estiverem associadas em série. Como aqui temos uma associação em paralelo, esta premissa só passa a ser verdade se nós simplificarmos esse circuito térmico em paralelo, colocando uma resistência equivalente a essas associações, de modo que o meu sistema térmico passe a ficar associado em série. Poxa, Márcio, não entendi. Traduzindo. Essa resistência aqui, a gente vai reescrever ela como resistência A. Veja, se aqui tem resistência B e resistência D de dado em paralelo, vamos substituir essas duas resistências por uma resistência chamada de equivalente, que agora passa a estar em série com a resistência A e também em série com a resistência C. Quando essas resistências estão assim dispostas, eu posso categoricamente afirmar que o fluxo de calor unidirecional da esquerda para a direita é igual na parede A, igual na parede equivalente e igual na parede C. Porque somente assim eu consigo encontrar a taxa. Mas vamos relembrar. A resistência equivalente ela é calculada desta maneira aqui, tá, pessoal? O inverso da resistência equivalente é igual à soma do inverso das resistências que compõem essa equivalência. Traduzindo, se a minha equivalência é relativa à parede B e à parede D, o inverso dessa resistência é igual à soma do inverso da resistência B e o inverso da resistência D, que a gente calculou aqui, ó, a resistência D é 0,01 e a resistência B é 0,00285. Se a gente faz essa substituição, ó, 1 sobre a resistência B dá 350,87. 1 sobre a resistência D dá 100. Portanto, 1 sobre a resistência equivalente é a soma de 350 com 100, 450,87. Só que isso é o inverso da resistência equivalente.
Então, quem é a resistência equivalente? A gente vai fazer meio pelos extremos, vai resolver essa continha aqui, e a resistência equivalente ela vai ser 1 sobre 450,87, que dá 0,0022. Agora, pessoal, eu tenho o valor da resistência A, tenho efetivamente o valor da resistência equivalente e tenho o valor da resistência C. Nesse sentido, eu posso aplicar a equação de que a taxa é igual à variação de temperatura dividido pela somatória das resistências. A somatória das resistências é para esse circuito, tá? É a resistência A mais a resistência equivalente mais a resistência C. Eu só posso fazer isso quando a resistência estiver associada em série. Eu jamais poderia calcular todas as resistências, somar todas as resistências e simplesmente jogar aqui embaixo. Por quê? Porque tem resistências aqui que estão associadas em paralelo. Então, novamente, temos que traduzir essas resistências em uma resistência equivalente que está associada em série. Dito isso, pessoal, agora é só substituir. Quem é o ΔT da questão? Ele falou aqui que é 300 graus. E essa somatória, resistência de A mais resistência de C, mais a resistência equivalente dá 0,0033. Portanto, a taxa de transferência de calor por metro quadrado será de aproximadamente 90,63 kW. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Dá um joinha. Próxima semana tem mais questões. Um abraço.